Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, sou Vinícius, sou um dos fundadores do Ski4Delphi e hoje falarei um pouco sobre os efeitos visuais avançados com o Ski4Delphi. Bora lá? E para a agenda de hoje falarei sobre o Ski4Delphi, shaders, um T-Canvas incrementado, depois falarei sobre acrílico e por último fontes personalizadas. Então pessoal, afinal, o que é essa biblioteca Ski4Delphi? Basicamente, é uma biblioteca gráfica de desenhos que é open source, gratuita, multiplataforma e é baseada no Google Skia, que é utilizado pelos principais browsers como Chrome, Firefox, Edge e até outras linguagens como Flutter e Xamarin. E além disso, ela é cross-framework, ou seja, suporta tanto o VCL quanto o FMX e até mesmo aplicações com solo. Além disso, traz um grande recurso extra ao FMX, que é o renderizador para o FMX, né, que basicamente permite trocar todo o motor gráfico que roda por trás da aplicação FMX pelo motor gráfico do Skia. Né. Basicamente, todos os controles nativos, tudo que está sendo desenhado na tela, passará a ser desenhado pelo Skia, e isso refletirá um resultado muito melhor nos desenhos, tanto na qualidade quanto na performance. Isso é feito de maneira extremamente simples, né? Basicamente, só alterando uma boolean, né? Sem muito esforço, você já ativa esse recurso no FMX. Né? Mas, além disso, ainda traz diversos recursos extras ao Delphi, como suporte ao SVG, suporte a animações LUT, suporte à criação de PDFs, suporte à decodificação e encodificação de imagens WebP, que é a nova geração de imagens que tem como objetivo substituir tanto PNG quanto JPEG e até mesmo GIF, em um único formato que consegue comprimir mais que o JPEG com muito mais qualidade, né? 30% a mais de compressão, com a qualidade maior que o JPEG tem hoje. E pode também trabalhar como formato PNG, né, que não perde qualidade, só comprime, e nesse caso ela consegue comprimir mais do que o PNG normal, 30% mais. É um formato que ainda suporta imagens animadas, então consegue substituir tanto o PNG, o JPEG, quanto o GIF. Né? Então esse é o formato do futuro, que é o WebP, e adiciona esse suporte para o Delphi. Além disso, ainda tem diversas configurações avançadas de texto, tem a padronização de linguagem shaders e muitos outros recursos. Então, basicamente, traz para o Delphi um conjunto de recursos incrível na parte gráfica para aplicação, tanto VCL quanto FMX e até mesmo console, ou seja, até seu server-side, seu back-end pode utilizar o Skia, né, por exemplo, para comprimir imagens no formato WebP antes de salvar no banco de dados, para economizar 30% do espaço do seu banco de dados. Enfim, e aqui temos o link do GitHub do projeto, e a instalação também pode ser feita pelo Getit, que é muito simples, né? Só clicar em pesquisar e instalar o Ski4Delphi. E aqui tem um link do webinar anterior, para quem quiser saber todos os recursos de forma mais aprofundada da biblioteca. Tem um webinar só da biblioteca Ski4Delphi, que é interessante também assistir depois. Entrando agora nos shaders, esse é um tema que eu não vou me aprofundar, porque já tivemos palestras recentes se aprofundando muito nesse assunto, como a do Paulo no Embarcadero Brasil Conference 2022, mas ao mesmo tempo é um tema que tem tudo a ver com efeitos visuais avançados com o Ski4Delphi, então eu não posso deixar de ao menos citar, até para quem não assistiu palestras anteriores, mas vou falar superficialmente sobre o tema. Então, esse assunto é o que há de mais avançado no desenvolvimento gráfico de uma aplicação. Então é comum você ver desenvolvedores até sêniores que nunca trabalharam com esse tipo de tecnologia
ou mesmo que nem sabe o que significa shader, mas hoje eu até mostrarei casos práticos, inclusive que eu precisei utilizar shaders para tirar a aplicação do papel, porque sem esse tipo de tecnologia não seria possível criar efeitos tão avançados. Então vamos lá. Então shaders são códigos específicos para rodar na GPU. É diferente de tudo que você conhece, não tem nada a ver com a linguagem de Delphi. Na verdade, parece muito com a linguagem de C. Então quem tem alguma afinidade com C e com matemática consegue dominar muito fácil os shaders. Então, basicamente, o seu código shader vai ser uma função que vai receber uma coordenada e retornar uma cor, que vai ser a coordenada do pixel que você está recebendo e para retornar uma cor do pixel, que será pintado na tela. Então, você recebe essa coordenada, executa alguma lógica aqui que você queira no seu código shader, e com base nessa lógica você retorna a cor do pixel. E também você pode, opcionalmente, receber uniformes, que são dados opcionais que você queira. Qualquer coisa que você queira enviar para o código shader, você pode enviar através de uniformes. São dados de qualquer tipo, por exemplo, booleans, float, inteiro. Como, por exemplo, você manda um boolean para informar se o mouse está apertado ou não, se uma tecla está apertada ou não. Por exemplo, 2 floats para informar o tamanho da tela, né, o width e o height. E com base nisso, após receber cada coordenada, seu código vai executar essa lógica e retornar um pixel. Então, a GPU vai executar esse código seu de forma totalmente paralela. Será executada em milhares de núcleos da GPU. Então, vai ser uma operação muito performática. Será executada em questão de milésimos de segundos. E isso permite a gente criar efeitos fantásticos para a aplicação. E é isso que eu vou mostrar aqui agora. Então, aqui a gente trouxe 2 exemplos de aplicações práticas de shaders para demonstrar que esse não é uma tecnologia exclusiva para jogos ou forms 3D. Pelo contrário, qualquer tipo de aplicação pode implementá-la, até mesmo VCL. E aqui a gente tem primeiro um aplicativo de álbuns, de livros, por exemplo, que tem um código shader para simular a virada da página de forma muito realista. E foi feito usando o Skia4Delphi e o SKSL, que é o código shader do Skia. E aqui a gente tem um segundo exemplo, que é um botão animado que a gente fez baseado no botão do Telegram Premium. A gente recriou um shader baseado no aspecto lá do Telegram. E é um exemplo bem simples de como qualquer aplicação pode implementar um código shader. Você pode, por exemplo, colocar um botão para assinatura para chamar a atenção do usuário com maior eficiência. É um exemplo bem simples que está disponível lá no repositório do Skia4Delphi, tanto na versão VCL quanto na versão FMX. Só para finalizar sobre esse assunto, aqui tem uma lista de links úteis sobre shaders, para quem queira estudar mais, se aprofundar mais sobre o tema, e eu realmente aconselho procurarem as últimas palestras sobre o assunto, principalmente a do Paulo no Conference, tem outra do Jim também no webinar do Skia4Delphi, e até por isso que estou falando muito superficialmente sobre o tema, para não ficar repetitivo para quem já assistiu a outra palestra, mas realmente para quem se interessar, salvem esses links que aprenderá tudo sobre os shaders. Agora sim a gente vai entrar em um dos assuntos mais interessantes dessa palestra, que poucos programadores conhecem porque não é documentado, que é um T-Canvas incrementado. Lá no começo eu expliquei que um dos principais recursos do Skia4Delphi é a substituição do motográfico do FNX pelo motográfico do Google Skia. Sua aplicação sendo renderizada pelo Google Skia e pelo Skia4Delphi. E quando esse recurso está ativo,
você consegue, de alguma forma, acessar esse motor gráfico usando o simples tCanvas. E isso irá desbloquear inúmeros recursos novos, centenas de recursos novos, de possibilidades, de funcionalidades que o tCanvas padrão não tem. Só para citar alguns exemplos, aqui eu vou citar, por exemplo, o clipping, que é excluir ou adicionar regiões desenháveis. Por exemplo, você pode excluir um círculo de ser desenhado, dali em diante, nenhum desenho afetará aquela região que você excluiu. Tem uns efeitos extras que não tem no FMX, filtros de cores extras que também não tem, máscaras de alfa, blending, que é composição de pixels dos novos desenhos com os existentes, shader, que permite, por exemplo, trocar a cor de todos os desenhos adiantes por um gradiente, por exemplo. Mas aqui eu estou citando alguns, mas são centenas de possibilidades muito interessantes que vocês perceberão a importância disso na prática. Eu vou mostrar aqui agora, na prática, como é que isso funcionaria. Pessoal, pareceu confuso, mas olha esse código. Olha como é que é simples acessar o Skia Canvas a partir de qualquer tCanvas, seja do form, de controles, seja de bitmaps, qualquer tCanvas da sua aplicação, você consegue acessar o Skia Canvas, que é uma classe muito mais completa, com muito mais recursos que o tCanvas padrão do FMX. É muito simples. Eu só tenho que fazer algumas observações aqui, que são necessárias para usar esse código, que é o seguinte: funciona apenas no FMX, o renderizador do Skia tem que estar ativo, né, o Global Use Skia True no DBR, os controles e o forms apenas durante eventos de Paint, por exemplo, evento on Paint, nos procedimentos Paint Children, Internal Paint, todos os procedures de Paint e eventos de Paint, dos forms e controles. Né? Então, por exemplo, se você clicar em um botão, você não consegue acessar o Canvas no clique do botão. Você tem que acessar o Canvas em um evento de Paint, né, logicamente. E para bitmaps, apenas dentro do Begin Scene. Você só consegue acessar o Skia Canvas dentro do bloco lá do Begin Scene e End Scene. Abaixo do Begin Scene e antes do End Scene. Durante a operação de desenho. Então, basicamente, são essas 4 regras para você poder acessar esse recurso, utilizar esse recurso. Tá bom. Mas como é que isso pode ser tão útil assim? Vou mostrar isso agora. Aqui. Esse é um projeto bem simples, com 0 código, só com a interface aqui para demonstrar um efeito que eu farei agora. Temos um form aqui com um bitmap de fundo, temos o scroll box com alguns botões e temos um checkbox para ativar e desativar nosso efeito. Então, deixa eu rodar aqui para a gente ver o que ocorre. Aqui a gente tem um form normal, como esperado, e aqui a gente vai ativar o efeito. Pronto, aqui a gente tem um efeito de transparência gradual aplicado à parte inferior do scroll box, né? Que é um efeito que não é possível fazer no FMX normal. Eu desconheço outra forma de fazer isso, a não ser pelo Skia Canvas, que é a forma como estou ensinando, que libera não só esse recurso, mas centenas de outros recursos. Olha para você ver que interessante. Aqui desativado, ativado. Desativado, ativado. Vamos para o código. Aqui a gente tem o código. Muito simples o código, bem resumido. Aqui eu estou declarando um scroll box só para eu sobrescrever esse método, que é o Paint Children, que basicamente pinta os filhos do scroll box, ou seja, todos os controles que estão dentro do scroll box é pintada por este método, né?
Por que eu tenho que sobrescrever? Porque eu quero aplicar um efeito antes de pintar os controles e removê-lo após pintar os controles, né, para não bugar a minha tela. Né. Aqui na implementação, a gente tem as uses daquele código anterior. Aqui é aquele código anterior que eu mostrei como acessar o Skia Canvas a partir de um Canvas normal, de um T-Canvas normal, né, que é um T-Canvas. Então, estou acessando o Skia Canvas, só que aqui eu estou verificando se o checkbox está selecionado, porque senão eu vou executar a função padrão de pintura, a função herdada. Mas se estiver selecionado, eu entro aqui, acesso o Skia Canvas, e aqui, basicamente, eu vou configurar meu efeito que eu quero. São infinitas possibilidades, mas que eu coloquei para aplicar uma transparência gradual na posição 90% até 97% da parte de baixo do scrollbox. Enfim. Eu entro aqui agora para pintar os controles filhos, né, os controles de dentro do scrollbox, que são os botões, no caso, já com efeito aqui selecionado, né, para aplicar. E aqui embaixo eu reseto o efeito para não dar problema na minha tela. Eu tenho que voltar o efeito que eu selecionei aqui, né, que eu estou aplicando aqui, senão vai aplicar em todos os outros controles da tela até fora do scrollbox. Enfim. Então é muito simples esse código, pouquíssimas linhas, você tem acesso a um dos inúmeros efeitos que o Skia Canvas te proporciona, né, te permite. Aqui eu vou executar de novo, com efeito, sem efeito, com efeito, sem efeito. Ok. Pessoal, outro efeito incrível é o efeito acrílico. É uma tendência crescente nos designers, a utilização desse efeito acrílico, que é conhecido também como glassmorphismo, que é um estilo de design que basicamente usa propriedades de vidro para melhorar a interface, dar um aspecto mais moderno, mais limpo para a interface. Também é conhecido como vidro fosco, o efeito acrílico, vidro fosco, glassmorphismo, são alguns nomes para esse efeito. E dentre os vários recursos que o Skia for Dev trouxe, também trouxe essa possibilidade, porque o FMX também não suporta esse tipo de efeito, esse vidro fosco acrílico. E aqui a gente tem um exemplo para demonstrar a diferença. De um lado, a gente vê um retângulo semi-transparente, comum, que o FMX suporta, e do outro a gente tem um retângulo semi-transparente, mais um efeito chamado Backdrop Blur. Essa combinação que cria o efeito de vidro fosco, o efeito acrílico. E para trazer um exemplo prático de aplicação desse efeito, a gente recriou para o Dev Conference e para essa apresentação do Rádio Live o acrílico da Netflix. Olha só, essa print aqui não é montagem. Essa print aqui é um aplicativo FMX. Por incrível que pareça, é o aplicativo FMX. Com esse efeito do vidro fosco na parte de cima e na parte de baixo da aplicação, em um controle aqui numa região que fica acima do scroll, acima do scroll box, criando esse efeito de vidro fosco. Olha para vocês verem. Esse efeito é muito comum nas outras aplicações, muito comum mesmo, e deixa um aspecto incrível a aplicação, né? Olha só, olha a diferença, para quem não gosta de efeito, olha a diferença do retângulo normal, semi-transparente, para um retângulo acrílico. Olha a diferença, um aspecto clean, muito mais nítido o texto, muito mais moderno, nem compara, olha a diferença. Tá, e para quem estava duvidando, achando que era montagem, tá aqui o projeto. Tá aqui o código, vamos rodar, versão Windows, né?
Tá aí. O vidro fosco, acrílico, tanto em cima quanto embaixo. Tá aí. E aqui o código, mainform, zero código, só controle. Aqui nessa parte superior, isso aqui é um frame, que eu vou mostrar, que está aplicando o acrílico. Aqui é um frame que está aplicando o acrílico. Vamos ver esse frame. Aqui é a source do frame, um frame básico, com um retângulo. Eu vou aplicar o vidro fosco nesse retângulo. Tá? Aqui é o background do frame. Basicamente é quase o mesmo código do outro demo. É que eu insiro um retângulo só para eu sobrescrever o paint dele. Acesso o Skia Canvas da mesma forma como anterior. Antes de ir para a função padrão aqui de paint do retângulo, eu vou aplicar um efeito, né, que é o efeito do Backdrop Blur. Aqui eu salvo e reseto o efeito, para não bugar a minha tela. Então, basicamente é isso. Eu acesso o Canvas e consigo aplicar infinitos efeitos. São centenas de efeitos novos que o FMX padrão não suporta. E agora a gente consegue aplicar usando o Skia. Olha só. Isso aí. Então, pessoal, para encerrar nossa apresentação, eu trago aqui um assunto extra, porque não tem muito a ver com efeitos, né, mas é um recurso que é muito útil no dia a dia para construir interfaces gráficas mais atraentes, modernas, que são as fontes personalizadas, fontes custom. O que ocorre? Atualmente já é possível utilizar fontes personalizadas no Delphi, tanto no VCL quanto no FMX, mas é um tanto quanto trabalhoso e inconveniente. Por quê? Por exemplo, no Windows, eu posso utilizar fontes customs na minha aplicação desde que eu instale-as previamente na minha máquina. Se eu for colocar um software para produção, eu tenho que registrar essas fontes previamente na máquina do usuário. Então, é comum a gente ver esses registros no setup durante a instalação da aplicação, só que isso é um pouco inconveniente porque, além de ter que colocar isso no instalador, para o instalador registrar essas fontes na máquina, o usuário também acaba tendo acesso a essas fontes. Por exemplo, se minha aplicação usar 30 fontes custom e eu registrar essas 30 fontes custom, ele vai abrir o Word e vai ver cada fonte lá que sua aplicação está utilizando. Vai aparecer para todos os outros programas para poderem usar. Além disso, a qualquer momento o usuário pode ir lá nas configurações do Windows e desinstalar uma fonte que você registrou. Enfim, e ainda tem a questão do arquivo, né, que tem que ter o arquivo físico. E para o FMX, para as outras plataformas, ainda é mais trabalhoso, porque você ainda tem que fazer algumas configurações, como configurar no iOS, o plist, né, enfim. E acaba que não há um método trivial para utilizar essas fontes customs hoje na aplicação Delphi. Né? Mas o Skia tenta resolver isso. A gente trouxe um método aqui para registrar fontes customs na inicialização da sua aplicação, mas registrar apenas para o Skia. Só o Skia vai reconhecer essas fontes, não vai alterar nada as configurações do Windows, da plataforma que sua aplicação está rodando, que é este método aqui, essa linha que precisa ser adicionada na inicialização de sua aplicação. É para registrar o arquivo fonte, é o TTF. Também aceita streaming, não necessariamente tem que ser arquivo. Por exemplo, você pode baixar da nuvem de algum site e já registrar na aplicação, sem mesmo salvar em algum arquivo, né?
Só que este recurso, apenas o Skia vai reconhecer essa fonte custom. Ou seja, no VCL e no FMX, os controles do Skia que reconhecerão essa fonte custom, TSK Lab. Só que no FMX ainda é melhor ainda porque quando você está utilizando o motográfico do Skia, é o renderizador do Skia, que é esse Global Use Skia igual a true, toda aplicação passará a reconhecer essa fonte personalizada. Ou seja, você pode usar essa fonte custom em qualquer controle, seja no T-Lab, seja no T-Button, no Edit, no Memo, qualquer controle vai reconhecer isso no FMX. Então é isso aí, galera. Essa foi minha apresentação para hoje. Deixo aqui alguns links para quem queira seguir o projeto, tanto no GitHub como no Telegram, nosso canal oficial. A gente responde qualquer dúvida no mesmo dia. Pode entrar lá. E alguns links pessoais, tanto do GitHub, Telegram, LinkedIn, e-mail. Pode entrar em contato que terei o maior prazer em ajudá-los, viu? E é isso aí. Por hoje é só. Muito obrigado e até mais.